E aí pessoal, depois de tanto tempo tô de volta e hoje eu vim falar sobre esse mais novo lançamento da Panasonic, a nova Panasonic S5. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Kleber Araújo e é com muita satisfação que hoje eu vim falar sobre essa câmera, essa mesmo tá me filmando, a nova Panasonic S5. Essa câmera chegou para mim em mais ou menos 2 semanas e eu tive a oportunidade de testar ela em N situações. Assim que a Panasonic anunciou essa câmera e colocou na pré-ordem, em poucas horas ela foi para sold out. Tanto ela quanto a 7S3, que é o novo lançamento da Sony, tá quase que impossível de ser encontrada. Acredito que eu seja um dos primeiros ou primeiro brasileiro a receber essa câmera, então com exclusividade vocês estão tendo aí um review em português, dando as sinceras feedbacks em relação a essa câmera. A ideia em si desse review, além de dar minha sincera opinião sobre a câmera, é compartilhar minha experiência como usuário sobre tudo o que vocês precisam saber e tirar as maiores dúvidas relacionadas a você que pensa em comprar essa câmera. Assim que essa câmera foi anunciada, alguns YouTubers cogitaram que essa câmera seria uma GH5 full frame. Outras pessoas falaram que ela seria uma mini S1H pelos specs que essa câmera entrega. Todo mundo esperava esse ano uma suposta GH6, eles acabaram não lançando e do nada eles lançam uma S5, que ela se encaixa na S-Series, que seria a linha full frame da Panasonic. Para que você entenda como a Panasonic classifica as câmeras, eu queria dar uma pausa e te explicar. A GH5, por exemplo, ela se encaixa na G-Series, que são câmeras com sensor micro 4/3. A S1, a SR e a S1H, ela se classifica na S-Series, que são as câmeras full frame. A S5 acabou entrando também na S-Series, o próprio nome já fala S5. Então a S5 também se classifica na S-Series por ser também uma câmera full frame. A S1 e a SR, ela é focada em fotografia. Ela também faz vídeo, porém ela é focada mais em profissionais que trabalham com fotografia. Já a S1H é a câmera high level de vídeo da Panasonic. Ela é uma câmera de cinema, porém com body de uma mirrorless. Inclusive no início desse ano ela foi nomeada como câmera A das produções do Netflix. Aí você me pergunta, e a S5, onde ela se encaixa? A S5 é uma hybrid camera, ela é desenvolvida tanto para foto quanto para vídeo. Inclusive ela tem o mesmo sensor 6K da S1H, com a única diferença. A S1H tem um Low Pass Filter em frente do sensor, que além de outras funcionalidades, ele acaba tirando um pouco do sharpness da imagem, né, que essas câmeras digital acabam trazendo. Então, eles acabaram tirando esse Low Pass Filter para não colocar na S5, porque a S5 é focada tanto em foto quanto em vídeo. E com esse Low Pass Filter, ela não funcionaria tão bem para foto. Como eu falei, essa câmera tem o mesmo sensor da S1H, ela grava em 6K e faz o downscale em 4K. Ela entrega até 4K 60 fps, 10 bits interno e 3.3K anamórfico. A Panasonic também promete entregar até o final do ano um novo update de firmware, onde você, com a ajuda do Atomos, vai poder gravar até 5.9K, 30 fps, 12 bits. Vamos falar sobre o body da câmera. Assim que essa câmera chegou, que eu abri a caixa, eu me surpreendi muito o quão leve essa câmera é. Eles acabaram construindo uma câmera menor do que a S1H e menor ainda do que a GH5, como vocês podem ver nas imagens. Mesmo a câmera sendo leve, eles não deixaram a desejar no grip da câmera. Ela tem uma pegada muito boa, uma pegada muito firme, principalmente para quem tem mão grande, não vai ter dificuldade de segurar essa câmera. Eles acabaram customizando o menu dessa câmera e deixaram igual às outras câmeras da S-Series. Eu particularmente gostei muito, ficou muito organizado, muito mais intuitivo e fácil de navegar. Essa câmera veio com a lente 2060, é uma nova lente. Ela tem uma abertura variável que ela vai de 3.5 a 5.6. É uma lente legal, uma lente kit, né, claro. É uma lente que dá para você fazer um vlog ou fazer fotos mais wides. Eu acho que é uma lente que realmente compensa você ter e tal. Mas eu acabei comprando uma nova lente, eu comprei uma 24-70-2.8 da Sigma Art já com L-mount e particularmente eu acho que esse é o the best combo. O peso da lente com mais o peso da câmera, um compensou o outro, me deu uma pegada muito mais firme. A lente também eu curti muito, ela tem um anel de foco muito smooth, super sharp e na minha opinião é um ótimo investimento. Você que quer comprar essa câmera
também comprar essa lente. Agora vamos falar sobre estabilização. A Panasonic em si é bem conhecida por desenvolver câmeras com estabilização muito boas, como a GH5, por exemplo, que tem uma estabilização fantástica. E na S5 não foi diferente. As imagens que vocês vão ver a seguir, eu utilizei apenas a estabilização do sensor. Existe outra estabilização, que é a estabilização eletrônica, ela dá um crop de 1.1, porém eu não sou muito fã, nem na S5 e tampouco na GH5. O que acontece? Em algumas situações, as laterais, as bordas, ele dá aquele efeito igual aquele plugin do Premiere. Então eu prefiro não utilizar a estabilização eletrônica, apenas a estabilização do sensor, porque, na minha opinião, é a estabilização mais orgânica, posso se dizer. Então eu acabei só utilizando a estabilização do sensor. Lembrando que todas as imagens, né, todos os testes que eu fiz, que vocês vão ver, eu utilizei lentes que não têm estabilização. Então se você tiver lentes que têm estabilização, ao invés de 5 pontos de estabilização, você pode ir para 6.5. Mano, isso é um gimbal. Então vamos lá conferir. Então, como vocês viram, a estabilização continua tão boa quanto a GH5. A GH5, por exemplo, é um sensor micro 4/3, então ela tem muito mais espaço para mover aí. A gente está falando de um sensor full frame e mesmo assim a estabilização, cara, é muito boa. Outra estabilização que eu queria compartilhar com vocês é a IS-Lock. Ela é muito útil para você utilizar lentes com range mais alto, como 85, 100, 135. Como é que ela funciona? Ela acaba simulando praticamente um tripé. Então você pode estar com a câmera na mão, como vocês podem ver na imagem a seguir. Eu estou utilizando uma 85, eu estou com a câmera na mão e às vezes até eu forço, né, para que ela mexa, né, a imagem acaba fazendo um shake e você vê que tipo o sensor começa a compensar. Então é uma opção, né, uma estabilização muito útil para você utilizar lentes no range muito alto. Então todo mundo sabe que lentes como 85, 70-200 é bem difícil de estabilizar. E o que é que acontece? Essa estabilização ela veio para isso, para simular praticamente um tripé. Agora vamos falar de ISO, Performance in Low Light. Essa câmera tem Dual NERA ISO, que seria Dual ISO nativo. O primeiro stop de ISO dela é 640 e o próximo é 4000. Você gravando em Vlog, por exemplo, você começa em 640. A experiência que eu tive, você começa em 640, quando chega em 2500, 3200 por aí, ela começa a gerar um grão. Quando você chega em 4000, ele zera tudo de novo. O 4000 é como se tivesse no 640, então você começa um novo stop de ISO. Eu acabei fazendo um teste, vocês vão ver nas imagens a seguir, e eu queria a sua opinião. Até que numeração é um ISO usável? Eu tenho a minha opinião, eu já fiz meu teste e tal, mas eu queria ouvir de você. Coloca aí nos comentários, depois desse teste, qual é o ISO usável na sua opinião nessa câmera. Agora vamos falar sobre autofoco. E aí, temos alguma novidade? Como todo mundo sabe, a Panasonic nunca foi boa, pelo menos até o dia de hoje, sobre autofoco, por utilizar ainda o autofoco por contraste.
nada comparado à Canon e à Sony, que tem, na minha opinião, um dos melhores autofocos. E eles acabaram investindo e atualizando esse autofoco por contraste nessa câmera. Uma coisa que me incomodava muito nas versões anteriores é que mesmo quando, depois da dificuldade de ela focar, mesmo que ela focasse, o background, por exemplo, ou se você tivesse luzes como essa, ficava flipando. Então é uma coisa que eu nunca utilizei autofoco, por mesmo utilizar Panasonic há muito tempo, eu nunca utilizei e me acostumei muito a utilizar foco manual. Para mim, e-mail já coloquei dentro do meu workflow, para mim eu acho muito mais orgânico e tal. Não estou dispensando o autofoco, é legal você ter em alguma das vezes, mas é uma coisa que para mim hoje não me incomoda. Nessa câmera eles acabaram atualizando o foco por contraste, que na minha opinião melhorou bastante o que era antes. Eu até fiz um teste e tal, queria mostrar para vocês, eu até gravei, né, a tela da câmera no Atomos para vocês terem uma ideia como é que funciona o tracking e tudo mais, então vamos dar uma olhada. Dá 2 pulinhos. Como vocês viram, ele funciona, às vezes eles se perdem e tudo mais. Eu utilizei a lente nativa, que foi uma 20-60, a lente que veio no kit, até para ver a performance, né, por utilizar a lente nativa. Eu não tinha comprado ainda a 24-70, a Sigma, então eu estou gravando com ela agora. Daqui a pouco eu vou até ativar para vocês verem como é que funciona aqui e tudo, para ver se é legal. Até então eu nunca usei. Como vocês viram, ele foca, às vezes eles se perdem tudo, vocês poderiam ver que atrás tinha um pouco de luz, então às vezes isso até dificulta para ela se achar e tudo mais. A minha opinião é usável às vezes, mas eu não utilizaria num trabalho sério. Um trabalho para um cliente, por exemplo, eu não utilizaria. Eu prefiro ainda continuar usando o foco manual como eu sempre usei. Dynamic Range. Cara, eu me surpreendi muito com o Dynamic Range dessa câmera, principalmente quando você grava em vlog, que ele promete entregar até 14 stops de Dynamic Range. Como vocês podem ver nessas imagens, preste atenção como ele preserva tanto as altas quanto as baixas. Sem contar que o vlog é muito fácil de ser colorido. Assim que você joga no seu programa de edição e aplica o Vlog Rec 7 ou 9, praticamente a imagem está pronta. Se você não quiser nem fazer color grade nessa imagem, você pode utilizar ela dessa forma. Eu acabei fazendo alguns testes de Dynamic Range para mostrar para vocês, coloquei algumas imagens sobre expostas, só para vocês terem uma ideia do quanto ele recupera tanto as baixas quanto as altas. Como vocês puderam ver, o Dynamic Range dessa câmera é muito bom, me surpreendi muito. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês são os novos arquivos, né, dessa câmera. Essa câmera está rodando em H265, ela faz 4K, 60 fps, 10 bits interno. Quando eu peguei essa câmera, eu disse, cara, vai ser uma coisa que eu nunca vou utilizar. Diferente da GH5, a GH5 faz 4K 60 fps, porém 8 bits. Os 10 bits da GH5 é um trabalho enorme para você editar esses arquivos. Eu tenho um computador com configuração muito boa e mesmo assim eu tinha dificuldade de editar esses arquivos. Na verdade eu só gravava 10 bits quando era uma coisa muito grande, um trabalho muito grande. Mas até então eu sempre gravava em 8 bits. O Dynamic Range da GH5, mesmo em 8 bits, a quantidade de megabytes que ela gera é muito grande, é 150. Então eu acho que uma coisa meio que compensava a outra. Porém, quando eu peguei essa câmera, que eu fiz o primeiro teste que eu gravei em 10 bits, eles conseguiram fazer arquivos muito melhores, com a compressão ainda menor e muito mais leve. Agora com essa câmera você pode editar arquivos 10 bits igual o 8 bits da GH5, tranquilamente. Primeira coisa, você consegue dar play no computador normal, diferente da GH5, que você não conseguia dar um play normal, um arquivo 10 bits, sem você estar importando para o software de edição. Esse você consegue assistir normal e você consegue editar normal, um arquivo 10 bits normal. Cara, eu não sei o que eles fizeram com esse codec, eu não sei, enfim,
Só sei que tá incrível, incrível. Isso daí foi um ponto que ganhou muito para mim. Eu ter arquivos bons, menores e muito mais leve para editar. Agora vamos falar sobre foto. Como eu falei, essa câmera é desenvolvida tanto para foto quanto para vídeo. Ela tem 24.2 megapixels. Vocês viram aí, né, que o autofocus dela para vídeo não foi lá essas coisas. Eu acho que meio que gerou a dúvida em vocês. E para foto, como é o autofoco? Só tem uma coisa a dizer. O autofoco dessa câmera para foto é incrível. Todas as imagens que vocês vão ver agora estão em JPEG, diretamente da câmera, sem edição nenhuma, até porque na data de hoje, até o dia de hoje, o Lightroom não consegue ler ainda o RAW dessa câmera, então todas as fotos estão em JPEG sem edição nenhuma. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei o tracking no rosto dele, mandei ele vir caminhando e segurei o dedo e foi uma foto contínua atrás da outra, atrás da outra. E quando eu fui ver as fotos, né, e dar zoom em si, todas as fotos estavam focadas. Então, em relação à foto, o autofoco para foto, cara, não tenho o que falar. Funciona perfeitamente, então é uma ótima câmera. Você que trabalha com vídeo e também trabalha com foto, tá aí. O resultado para foto, não tenho o que falar sobre o autofoco. Já indo pro final, eu gostaria de falar os meus prós e contras. Talvez existam uns prós ou contras que sejam um pouco relevantes, outros não. Mas, por exemplo, uma coisa que eu senti falta nessa câmera, já de início, assim que eu peguei, eu já sabia, mas mesmo assim eu disse, não, eu quero testar a câmera. Foi o micro HDMI. Todos os meus cabos e todas as câmeras que eu utilizo tem o HDMI full size. E essa câmera tem um micro HDMI. Depois eu acabei comprando adaptadores, outros cabos e tudo mais, e acabei meio que me acostumando. E entendi pela uma parte, os caras desenvolveram uma câmera muito menor e não tinha condição de colocar um HDMI full size. Então, enquanto isso, meio que foi de boa para mim. Outra coisa que para mim foi um problema, e eu tô meio que me acostumando no meu workflow, é que na GH5 existia trabalhos que eu gravava 4K 60 fps e ele meio que gravava, sei lá, por horas. 45 minutos, 1 hora e tal. Como todo mundo sabe, a GH5 não tem tempo de gravação. E essa câmera tem o tempo de gravação se você for gravar em 4K 60 fps ou 50 ou qualquer configuração que seja 10 bits. Ela tem um record limit de 30 minutos. Porém, depois dos 30 minutos, você pode apertar REC novamente e ela continua gravando sem problema de aquecer e tudo mais. Então, para mim, isso foi um pró e eu meio que estou me acostumando dentro do meu workflow quando eu preciso fazer esse tipo de trabalho que eu preciso do 4K 60 fps para gravar por um tempo maior de que 30 minutos. Então acho que é isso aí, pessoal. Essa foi a minha sincera opinião em relação à câmera e minha experiência em si como usuário, né? Como eu falei, testei ela por 2 semanas em várias situações. Gostei muito do que ela me entregou e minha opinião em relação a ela é o seguinte: se você já é usuário, sei lá, Panasonic, por exemplo, tem uma GH5 e pretende fazer um update, ou mesmo que você não utilize a marca e tá querendo investir numa câmera full frame, que funcione tanto para foto quanto para vídeo, talvez essa seja a sua opção. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar. E nos vemos na próxima.